Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 2 do curso Suporte Básico de Vida em Cardiologia Adulto. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso com o tema Obstrução das Vias Aéreas por Corpo Estranho, OVACE. Nesta videoaula, iremos abordar as situações de obstrução das vias aéreas parcial e total no indivíduo adulto, bem como situações especiais com indivíduos obesos e gestantes. Por fim, descreveremos como a vítima de engasgo pode realizar a manobra de Heimlich sozinha e salvar a sua vida. A obstrução das vias aéreas por corpo estranho é uma situação comum que pode acontecer no ambiente do nosso lar, durante o almoço, no trabalho, no momento de lazer e até mesmo durante o sono, entre outros, tendo como causas fatores externos, alimentos ou objetos aspirados para a árvore traqueobrônquica ou por fatores internos do próprio paciente, como o relaxamento da língua. Estes casos são comuns em adultos que fazem uso de medicamentos depressoras do sistema nervoso central. A obstrução das vias aéreas pode causar perda da consciência, cianose, angústia respiratória. Na obstrução parcial, a vítima é capaz de manter as trocas gasosas, sendo assim, consegue tossir. Já na obstrução total, a pessoa acometida não consegue respirar, então apresenta cianose, incapacidade de falar e ou respirar. A vítima tende a segurar o pescoço com as mãos. Este representa o sinal universal de asfixia. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho em adulto parcial. A vítima com OVACE parcial ainda respira e, portanto, tende a tossir, a fim de expelir o corpo estranho. Sendo a obstrução leve, você deve encorajar o indivíduo a tossir vigorosamente. Preste atenção, uma vítima que apresenta tosse e após algum tempo esta tosse se torna silenciosa e a vítima apresenta dificuldade de respirar, acompanhada de chiados, estridor ou deixa de responder, chame o médico de emergência SAMU 192 imediatamente. OVACE pacientes conscientes. Se a vítima estiver consciente, utilize a manobra de Heimlich. Veja no slide. Agora vejamos um vídeo simulando uma situação de obstrução das vias aéreas. Você sabia que a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, mais conhecida como engasgo, pode levar à morte? Pois é, mas há intervenções que podem ser feitas a fim de evitar isso. A maioria dos casos de engasgo ocorre enquanto comemos. O engasgo ocorre devido à aspiração de um corpo estranho que obstrui a passagem de ar, fazendo com que o paciente não consiga respirar. O paciente tenta tossir a fim de desobstruir a via aérea, mas não consegue e pode apresentar o sinal clássico do engasgo, que é levar as mãos ao pescoço e chamar por ajuda. Quando observamos esses sinais, se a obstrução for total, o paciente não vai conseguir falar, podendo se apresentar agitado ou em pânico. Nesse momento, ligue para o SAMU 192. Portanto, devemos ficar atentos aos seguintes sinais: falta de ar e não conseguir falar, mãos no pescoço, não conseguir tossir. Lembrar que se a vítima estiver conseguindo tossir alto, é porque ela não obstruiu as vias aéreas ainda, e nesse caso, devemos orientar que a vítima faça o máximo de esforço para desobstruir as vias aéreas sozinha. Outro sinal presente é o sinal do estridor respiratório. Escute o som. Cianose, ou seja, pele, lábios ou unhas azuladas, além do desespero ou pânico do paciente. O tratamento nessa situação é feito através da manobra de Heimlich. Mas como se faz essa manobra? Se posicione atrás da vítima. Envolva seus braços ao redor da cintura da vítima e a incline levemente para a frente. Faça um punho cerrado com uma das mãos e a coloque na boca do estômago da vítima. Segure o punho cerrado com a outra mão e faça um movimento rápido para dentro e para cima.
Aqui notamos que o punho cerrado é envolvido pela mão contrária e o movimento deve ser feito para dentro e para cima, de maneira a empurrar o corpo estranho para fora. Realize a manobra 5 vezes e, se a vítima permanecer engasgada, repita o ciclo. Se a vítima perder a consciência, inicie as manobras de reanimação cardiopulmonar, até a chegada do suporte avançado do SAMU. Cospe o chiclete. Tá, mas tu ficou bem na frente da câmera. Tá. Tu tem que ver se ela... Eu tô me esforçando aqui. Vai, galera, tá bom. Tu não faz né? Tu não pode fazer força. Não tá perfeito. Ok. Ah, perfeito. Ficou perfeito. Deu. É isso aí. Durante a manobra de Heimlich, o paciente tornou-se inconsciente, você deve apoiá-lo cuidadosamente no chão. Solicitar que alguém peça ajuda ao SAMU 192, iniciar imediatamente as compressões. Realize 30 compressões. Veja que a sua posição agora é preferencialmente sobre as pernas do paciente, a fim de comprimir no sentido tórax-boca. Em seguida, você deve abrir as vias aéreas, hiperestendendo a cabeça e inspecionar a cavidade oral, a fim de verificar se o corpo estranho foi expelido. Ovace em situações especiais. A pressão torácica pode ser uma alternativa para vítimas em estágio final de gravidez ou muito obesas, em substituição à manobra de Heimlich. Você deve ficar atrás da vítima com os braços sob as axilas e abraçar o tórax. Colocar a região do polegar de uma das mãos em forma de punho na linha mediana sobre o externo, com cuidado para não apoiar sobre o apêndice tifoide. Colocar a outra mão sobre a primeira e pressionar o tórax até que o corpo estranho seja expelido ou a vítima fique inconsciente. Se não conseguir abraçar o tórax da vítima, podem ser realizadas compressões torácicas com a vítima em decúbito dorsal. Você deve abrir as vias aéreas, inspecionar a cavidade oral à procura de corpo estranho, executando a manobra de Heimlich em você mesmo. Tente tossir para expelir o objeto estranho. Cerre o punho com a mão dominante e coloque-a no abdômen, logo acima de seu umbigo e abaixo da caixa torácica. O posicionamento do punho e o movimento é o mesmo que a manobra de Heimlich tradicional. Caso não consiga expelir o corpo rapidamente, será necessária mais força, que pode ser obtida com objeto estável. Com as mãos ainda entrelaçadas à sua frente, incline-se sobre um objeto sólido e segure os punhos entre ele e o abdômen e empurre seu corpo contra a peça. A força aplicada ao diafragma será muito maior, aumentando a eficácia do movimento para desalojar corpos estranhos presos na traqueia. Como vimos, a obstrução das vias aéreas por corpo estranho pode acontecer no conforto do nosso lar e levar um ente querido ao óbito, pela simples falta de conhecimento relacionado às condutas a serem tomadas diante de tal situação.
É importante estar atento às peculiaridades de cada grupo, adulto, obeso, gestante. Lembrando que, mesmo a vítima estando sozinha em sua residência, podemos orientá-lo por telefone sobre como evitar a obstrução total. Lembrando que a obstrução das vias aéreas pode acontecer com qualquer um de nós e precisamos estar preparados a fim de evitar que vidas sejam perdidas. Espero que após o término desta aula, você esteja mais seguro no que se refere à obstrução das vias aéreas por corpo estranho e certamente o conhecimento lhe proporcionará suporte adequado para atuar nessa situação de emergência tão frequente no nosso dia a dia. Sugiro que leia o texto base da videoaula e leia também os textos de apoio. Nos encontramos na nossa próxima aula. Até breve.